Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, que bom nos encontrarmos de novo. Eu estou chegando agora de um acampamento de oração, então eu fiquei a semana toda passada sem enviar vídeos, até porque eu fiz uma missão também em Querência, foi maravilhoso. E agora eu estava determinado a fazer os vídeos somente nos domingos, para que ficasse à disposição. Mas conversando com amigos no acampamento, eu estava falando para eles da riqueza que é a liturgia diária e de que se a gente fizer a liturgia diária todos os dias, durante 3 anos, isso é um grande estudo bíblico. E aí alguns amigos se interessaram e eu me senti tocado por Deus a voltar a fazer vídeos diários, né? E a partir de hoje, então, todo dia vai ter vídeo aqui no canal, mas eu não vou estar enviando todos os dias pelo WhatsApp o link, porque às vezes isso incomoda as pessoas. Mas você pode entrar aqui no nosso canal todos os dias vai ter o vídeo. Então hoje, segunda-feira, da 8ª semana do tempo comum, ano par. Tanto é que hoje, amanhã e depois, nós faremos já um pequeno estudo sobre Marcos capítulo 10. E também da primeira carta de Pedro, capítulo 1. Então nesses 3 dias, segunda, terça e quarta, a gente já vai fazer um pequeno estudo sobre 1 Pedro e sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos então, já à primeira leitura. A primeira leitura já da carta de São Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 ao 9. E a meditação que a igreja destacou foi essa: sem ter visto o Senhor, vós o amais, e nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva. E eu quero lembrar aqui todos aqueles que fizeram acampamento, que fizeram encontros. Esse encontro com Jesus é um novo nascimento, é uma vida nova. Assim como a ressurreição de Jesus é uma vida nova, assim também o nosso encontro com Jesus num retiro, no momento de um batismo no Espírito, isso para nós também é um nascer de novo, para uma esperança real, uma esperança viva. Versículo 4. Para uma herança incorruptível que não estraga, que não se mancha nem murcha, que é reservada para vós nos céus. Então, há uma herança para nós nos céus. E a diferença da herança desse mundo, a gente não recebe a herança quando o testamentário morre. Não. Os herdeiros recebem a herança quando morrem. No final da vida é que nós herdamos o reino dos céus. Então nós podemos dizer como Santa Teresinha: eu não morro, eu entro para a vida. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação. Então Deus nos separou, Deus nos guardou para a salvação, para o céu, para a vida eterna. Então nós somos guardados. E esta salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isso é motivo de alegria para vós. Então nós já temos que viver na alegria hoje. Já temos que viver na alegria, no louvor hoje, apesar de passarmos algumas tribulações. Ele diz assim, isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos. No mundo, à vez de ter aflições, por causa de várias provações. Mas atenção, desse modo, digo pela provação, desse modo a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível que é provado no fogo. Então o ouro, para virar ouro, aquela pedra bruta passa pelo fogo, e aí desse fogo sai o ouro. A nossa vida também, nós passamos por várias provações, nós passamos pelo fogo para ter essa fé que é preciosa. Olha só, eu vou ler de novo. Isso é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. A palavra provações já remete à prova, né? E o que é que prova a nossa fé? São as provações.
Desse modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira e mais preciosa que o ouro perecível que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Então a nossa fé que passa por provas se torna mais valiosa do que o ouro que é provado no fogo. Versículo 8. Agora que é o detalhe. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isto será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, irmãos, nós estamos aqui vivendo na fé e, como disse Jesus, bem-aventurados aqueles que creem sem ter visto. E nós somos desses. Pedro aqui vai além, não é só acreditar, né? Nós amamos sem ter visto. Nós cremos sem estarmos vendo. Isso vai ser fonte de alegria indizível. Isso vai ser fonte do que? Da nossa salvação. Vai ser o nosso passe para o céu. Céu esse para o qual nós estamos guardados. Aleluia. Vamos agora ao Salmo. O Salmo de hoje é o Salmo 110. E a resposta é esta. O Senhor se lembra sempre da aliança. Veja, Deus fez uma aliança. E por essa aliança, se nós comprovarmos a fé nesse mundo, nós alcançaremos o reino dos céus. Deus não vai se esquecer disso. Deus se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo amor e admiração. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá a sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. Enviou libertação para o seu povo. Confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Permaneça eternamente o seu louvor. Aleluia, aleluia. Vamos agora à aclamação ao Evangelho, que é baseada em 2 Coríntios. A aclamação ao Evangelho, não é o Evangelho ainda, tá? Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. Veja que Jesus estava na glória, estava com o Pai, e aí ele se empobreceu, se fez homem. Ele se empobreceu e se fez homem para que nós, que estávamos aqui na pobreza da nossa humanidade, fôssemos enriquecidos para a glória do céu. Pela pobreza de Jesus, nós somos enriquecidos para a glória dos céus, para onde estaremos lá junto dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Vende tudo o que tens e segue-me. Esse é o destaque que a liturgia dá para o Evangelho. Vende tudo o que tens e segue-me. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos 10, 17 e 27. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Veja, duas coisas. Primeiro, ele se ajoelhou, e ajoelhar-se é um gesto de adoração. E a adoração se deve só a Deus. Então ele fez um gesto de adoração, se ajoelhou perante Jesus. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus disse: Por que me chamas bom? Só Deus é bom. E mais ninguém. Ou seja, Jesus está ali confirmando a sua divindade. Por que me chamas bom? Só Deus é bom. E mais ninguém. Então vamos guardar essas duas palavras. Primeiro, só Deus é bom. Segundo, ninguém é bom. Só Deus. Nenhum de nós é bom. Mas Deus é. Deus é bom. Continua, versículo 19. Então,
respondendo à pergunta do jovem, ele disse: Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás a ninguém. E ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E o judeu, quando diz que ele observa a lei, quer dizer que ele obedece. Ele olha a lei, ele observa, isso aqui está dentro da vontade de Deus, está dentro da lei, eu vou fazer. Então ele disse assim, eu tenho observado isso desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor. Gente, que coisa linda. Jesus olhar para alguém com amor. E aqui, Jesus está vivendo um amor de sentimento. Ele sentiu amor por aquele jovem. Nós costumamos, às vezes, ouvir alguém dizer assim, amor não é sentimento. Não, o amor é sentimento também. Aí nós sentimos amor. Amor é sentimento. Só que esse sentimento nos faz fazer o bem a outras pessoas, as quais nós amamos. Jesus sentiu amor por aquele jovem quando ele falou, eu tenho observado os mandamentos. Eu olho a tua palavra, né? Eu olho a Bíblia e eu observo. Eu quero viver aquilo que está escrito ali. Quando ele falou isso, eu tenho observado, Jesus o amou, Jesus sentiu amor por ele. Que coisa maravilhosa, irmãos. Sabe quando a gente diz que a gente lê a palavra e a gente quer viver essa palavra, Jesus nos olha com amor. Como ele olhou com amor para aquele jovem. Jesus olhou para ele com amor e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Olha só, é uma troca. Esses tesouros todos que você tem, vende, dá aos pobres. E você vai ter um tesouro no céu. Então é trocar os tesouros materiais desse mundo por um tesouro incorruptível, como diz São Pedro, indizível no céu. Que troca, hein? Que investimento. Jesus convidou ele a fazer um investimento. Olha, faz um investimento. Você pega tudo que você tem, dá aos pobres, ajuda os pobres, ou seja, ame, faça caridade. E aí, em troca, você vai receber um tesouro que não se acaba nunca. Incorruptível. Onde a traça não corrói, onde os ladrões não roubam. Jesus ofereceu um tesouro muito melhor para ele, em troca. Gente, que convite maravilhoso. Que convite. E olha, ele diz assim, depois vem e segue-me. Meu irmão, que dia feliz desse jovem. Ele teve o olhar amoroso de Jesus. Jesus ofereceu para ele um grande investimento e ainda disse, vem e segue-me. Nossa, era tudo que ele queria. Senhor, o que eu tenho que fazer para ele dar a vida eterna? Jesus deu tudo para ele ali. Ofereceu tudo para ele ali. Que dia maravilhoso. Que dia alegre. E aí o versículo 22 diz assim, mas quando ele ouviu isso, ficou abatido. E foi embora cheio de tristeza. Porque era muito rico. Como é que é? Ele ficou triste. Depois de tudo isso, depois do olhar de amor de Jesus, ele fica triste. E vai embora cheio de tristeza, abatido, porque era muito rico. Ou seja, de todos esses mandamentos que Jesus citou ali, se você for olhar novamente, Jesus não chegou a citar amar a Deus sobre todas as coisas. Era isso que faltava. Será que você me ama mais do que essas riquezas e esses tesouros? Você tem observado os mandamentos, mas está faltando um. Amar a Deus sobre toda a matéria, sobre tudo que é material. Vai, vende tudo que tem. Vem e segue. Será que você me ama mais do que as suas riquezas? Será que você ama a Deus sobre todas as coisas? Dá uma olhada na lista do que Jesus falou para eles. Para ele, né? E vai ver que lá não está amar a Deus sobre todas as coisas. Mas Jesus falou, falta uma coisa. Vende tudo que tens e vem. Será que você me ama mais do que tudo isso? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não, aí olha a sequência dos fatos. Ele foi embora cheio de tristeza, né, porque ele era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Porque é preciso amar a Deus sobre tudo, né? Como é difícil. Jesus não está dizendo que eles não entrarão, que os ricos não entrarão. Ele está dizendo que é difícil.
só. Dá a entender que alguns conseguem, né? Amar a Deus acima de tudo, acima das riquezas. Mas é difícil para um rico entrar no reino de Deus. Versículo 24. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: então quem pode ser salvo? Porque na cabeça deles, os ricos entrariam facilmente. Aí eles falaram assim: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aí? Para os homens é impossível entrar no reino dos céus, mas não para Deus. Por quê? Porque para entrar no reino dos céus eu tenho que ser bom. E Jesus já disse lá: só Deus é bom, ninguém mais. E aí, como é possível entrar no reino dos céus? É preciso dizer ao Senhor: Senhor, sozinho eu não posso. Sozinho é impossível. Sozinho eu não consigo. Então, manda teu Espírito Santo, Senhor. Vem, Espírito Santo. Só tu podes mudar o meu coração, me dar uma vida nova para que eu desapegue de tudo nesse mundo em troca de Deus Pai. Só o Espírito Santo, que é o amor, vai me ensinar a amar como Deus me ama. E aí, no momento em que eu estiver cheio desse amor, que é o Espírito Santo, eu poderei também entrar no reino dos céus. Aquilo que para mim é impossível, mas para Deus é possível, porque Ele me reservou, Ele me guardou para esse reino. Aleluia. Munidos dessa esperança, essa esperança de céu, que para mim é impossível, mas que para Deus é possível, tanto que me guardou, nós encerramos essa meditação de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amanhã nós vamos continuar, tá? Nas leituras. Amanhã nós vamos continuar a primeira carta de Pedro, capítulo 1, e vamos continuar o Evangelho de Marcos, capítulo 10. Então é importante que você tenha a Bíblia em mãos para fazer esse estudo. A Lécio Divina, gente, não se faz olhando uma tela, se faz olhando a Bíblia. Então você abra a Bíblia, abra a passagem da missa de hoje e leia junto. Lécio Divina é feita com a Bíblia na mão, com os olhos na palavra. Eu te convido a toda vez que nós abrirmos o vídeo aqui, pegue a sua Bíblia e vai acompanhando. Olha que é uma sequência. Hoje você já deixa marcado aí Marcos capítulo 10, 1 Pedro 1, que amanhã nós vamos continuar. Vai continuar. E a hora que você for à missa hoje, você vai já ter uma compreensão maior do que o padre vai dizer na homilia. Amém? Fique com Deus. Estivemos reunidos aqui em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.